Olá, cursistas, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Veloso e daremos continuidade nos estudos da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1. Na videoaula de hoje, estudaremos sobre o trabalho de produção de texto como forma de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, na realidade da sala de aula, bem como vamos dialogar a respeito de questões referentes às diferenças lexicais, sintáticas e discursivas que caracterizam a fala formal e informal, e oferecer elementos necessários à reflexão acerca da linguagem oral como habilidade a ser desenvolvida na escola. Caro e cara estudante, a escrita é uma atividade tão interativa, tão dialógica, dinâmica e negociável quanto a fala. Para Antunes, uma visão interacionista da escrita supõe encontro, parceria, envolvimento entre sujeitos para que aconteça a comunhão das ideias, das informações e das intenções pretendidas. De acordo com essa proposta de Antunes, veremos no próximo slide como isso acontece. Eu trouxe para vocês aqui uma citação do Geraldi, em que ele vai descrever para a gente a seguinte mensagem. É próprio da linguagem seu caráter interlocutivo. A língua é o meio privilegiado de interação entre os homens e em todas as circunstâncias em que fala ou escreve a um interlocutor. Falando um pouquinho sobre a questão da frase do Geraldi, nós percebemos aí a palavra interlocutivo. O que significa interlocutivo? É o processo de comunicação entre o eu e o tu, ou seja, entre o emissor e o receptor. Aquele que fala vai emitir a mensagem para o receptor que vai receber essa mensagem. O receptor, por sua vez, ao receber a mensagem do emissor, ele torna-se também emissor, porque ele vai responder ao que foi proposto anteriormente para ele. Esse processo de troca entre eu e tu, entre emissor e receptor, chama-se processo de interlocução, processo interlocutivo. Daí a necessidade de falarmos aqui agora da interação verbal entre sujeitos sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, enquanto sujeitos, indivíduos que estamos aqui na sociedade, nós nos comunicamos por meio do código, que é a língua portuguesa, por exemplo. E nesse sentido, nós temos a proposta de interagir com o outro, de negociar com o outro, de fazer uma parceria, uma comunhão com o outro, que é uma troca de diálogo, de informação. Nesse processo todo, chamamos de interlocução. Então, interação está nesses dois lugares, onde está o emissor e o receptor. Veremos agora no próximo slide também como que acontece a questão da interação. A produção escrita como prática na sala de aula. A escrita como interação entre sujeitos sociais. Uma frase do Bakhtin, citada por Antunes, que diz para nós o seguinte: na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim, numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Na verdade, essa citação de Bakhtin, citação de Antunes, referenciando Bakhtin, nós vamos perceber aí, mais uma vez, essa possibilidade de comunicação que se faz por meio de quê? Da palavra. E a palavra seria a ponte, o elo de ligação entre aquele que fala e aquele que ouve, né? Entre o emissor e o receptor. Então, nesse processo aí, nós vamos ter uma interlocução, né? Uma comunicação dialógica entre um e outro, né? Então, prezados acadêmicos, o professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar sem leitor, sem destinatário, sem referência, e, portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito. Nesse sentido, nós destacamos a importância do planejamento de aulas, de forma que o professor ele não apenas manda escrever, né, que os alunos apenas escrevam, mas que ensinem como se escreve. Costa Val e Marcuski, 2005, consideram que proposta de trabalho não orientada para o uso da escrita gera uma aprendizagem cumulativa e não dialógica, que se caracteriza como redações endógenas, ou seja, redações que se limitam ao espaço da sala de aula, desconsideram a função social da escrita e as condições sociais de circulação dos textos, que possuem um único interlocutor, que é o professor. Assim, o aluno somente escreve sua redação pensando em agradar o professor e principalmente em tirar boa nota. O professor, por outro lado, assume uma postura de leitor avaliador e não a de leitor interlocutor. Nesse caso aí, nós vamos pensar na seguinte metáfora, que seria da metáfora do quê? Do andaime.
Quando o pedreiro está construindo um prédio, uma casa, geralmente o andaime vai fazendo com que a casa ou esse prédio, ele aos poucos esteja sendo erguido. No caso da proposta de trabalho com leitura e escrita em sala de aula, vai acontecer da mesma forma, ou seja, essa construção aí, ela se dá aos poucos, né? Como nós vimos na aula anterior, nós vamos ter o estágio antes da leitura, antes da escrita, um estágio durante a leitura, durante a escrita, e um estágio pós-leitura, pós-escrita. Nesse caso aí, é importante que o professor ele esteja atento a essa proposta que ele está apresentando ao seu aluno, né? Então ele não pode jamais apresentar uma proposta que não vá de encontro à necessidade do aluno. Ou seja, o professor tem que selecionar uma atividade em que esse aluno vai ter a maturidade de corresponder àquilo que foi proposto, né? Então eu não posso, por exemplo, apresentar ao meu aluno de 8ª série do ensino fundamental uma proposta de ler um texto técnico que diz respeito ao ensino superior. Isso é, né, inadequado. Então o aluno ele vai ter muita dificuldade em entender essa linguagem, bem como reproduzir essa escrita, tá? Então isso vai gerar no aluno um certo desconforto e talvez um bloqueio em querer continuar a leitura e a escrita também, né, dentro dessa atividade a ser proposta. Então, nesse sentido, nós percebemos que a função da linguagem, ela se faz importante nesse sentido. Mas vocês estão lembrando o que é a função da linguagem? Quais são as funções da linguagem? Na verdade, nós temos a função da linguagem atrelada aos elementos da comunicação humana. Por exemplo, o emissor, o receptor, o contexto, a mensagem, o próprio canal de comunicação, o referente, o código, todos esses elementos da comunicação humana estão interligados a uma função da linguagem. Por exemplo, o emissor está ligado à função emotiva ou expressiva, que é aquela que centra-se no eu, né? Centra-se naquele que emite uma mensagem, naquele que emite o seu sentimento, a sua subjetividade. O tu, por exemplo, ou seja, o receptor, ele está centrado na função apelativa, que nós vamos ver muito como exemplo a questão das publicidades, né? As propagandas publicitárias, elas têm essa proposta de trabalhar com o receptor, porque a intenção deles é convencer o receptor a comprar tal produto, né? É o convencimento que está ali sendo realmente o tempo todo veiculado. E dentre outras funções também da linguagem, que está ligada também a esses elementos. Por que eu falei isso para vocês aqui agora? Porque isso é importante para que nós possamos entender como é que a língua portuguesa ela se constrói no dia a dia, na sociedade, na sala de aula. Isso é importante por quê? Porque nós, professores, enquanto aqueles que estamos à frente do conhecimento, nós devemos apresentar ao aluno, que seria, no caso, o receptor naquele momento de apresentação da atividade, algo positivo, algo produtivo a esse aluno, para que eles consigam compreender o que foi proposto por mim, emissor, né, locutor, e esse interlocutor, que seria o aluno, ele tem que captar essa mensagem que eu apresentei a ele, para que ele consiga realmente fazer um trabalho produtivo e substancial, tá? O que se escreve na escola? O que fica de fora? Os professores conseguem aproximar a escrita como um trabalho educacional contínuo, motivado e motivador? Atualmente, as escolas encontram muita dificuldade em trabalhar a escrita, como afirma Geraldi e Citelli, que nós veremos no próximo slide. A escola tem a tendência de burocratizá-la, enrijecendo-a nos rituais que tradicionalmente a domesticam. A cópia, o ditado, a redação como atividade isolada, ou quando muito, o produto final de um processo deslanchado pela leitura. Para ilustrar essa situação de produção, em que os alunos escrevem apenas para cumprir uma obrigação escolar, para mostrarem que aprenderam um determinado conteúdo trabalhado em sala de aula, apresentamos abaixo uma piadinha do menino maluquinho, que veremos em seguida no próximo slide. Piadinha do menino maluquinho. A professora se zanga com o maluquinho. Explique-se, maluquinho. Todos os seus colegas fizeram uma redação de mais de 30 linhas sobre o leite. Você só escreveu 5 linhas. E o maluquinho é que eu escrevi sobre o leite condensado, professora. É claro que a piadinha, como gênero ficcional, não descreve uma situação real de sala de aula, mas revela facetas dessa realidade, em que os alunos escrevem sem objetivo definido, sem clareza acerca do gênero textual, sem interlocutor para sua escrita. Esse é um tipo de atividade que serve apenas como tarefa escolar, para a qual os alunos procuram criar estratégias para se livrar. Nesse slide, nós temos aqui uma proposta de Cercundes 2004, em que apresenta-nos 3 tipos de propostas desenvolvidas pelo professor, a saber. A primeira proposta é a realização de escrita sem atividade prévia ou escrita como um dom. Nesse caso aqui, seria o professor pedir a esse aluno com que ele escreva algo que vier à sua cabeça, como uma intenção inicial ali de algo a ser construído, né?
O segundo ponto é a escrita como consequência. O aluno faz a leitura de um texto ou uma excursão, realiza um debate acerca de um vídeo ou documentário assistido, visando a tarefa de escrita. Então, nesse caso aqui, o aluno já tem algum material em mãos para que ele consiga desenvolver o texto, né? Então, quando Sercundes fala da escrita como consequência, nada mais é do que o resultado por meio da leitura feita desse aluno. A terceira proposta por Sercundes diz respeito à escrita como trabalho, em que a atividade de escrita inscreve-se em um processo continuado de estudo de uma determinada questão, sendo que o ato de escrever não se constitui como culminância, mas como parte de um projeto de trabalho, podendo gerar a necessidade de escrita de novos textos. Então percebe que nessa última tarefa aqui, que Sercundes nos apresenta, é ver que além do aluno ter lido o texto e ter escrito algo sobre o texto, visto como consequência, ele também cria uma possibilidade de questionamentos, né? Uma possibilidade de não fechamento naquilo que ele quis escrever, né? Ou seja, não há um ponto de culminante aqui não, há um ponto sempre de diálogo, sempre de trazer coisas novas, de trazer algo a ser criado, né? Não há fechamento aqui nesse caso não. O aluno tem a possibilidade de ir criando cada vez mais, né, pontes, né? Vamos dizer assim. Portanto, compreendemos Antunes, 2003, quando ele afirma que produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever, mas várias etapas que cumprem uma função específica. A condição final do texto vai depender de como se respeitou cada uma das etapas e se considerou as funções da escrita. Aqui nós vamos ter as etapas propostas por Antunes. A primeira etapa seria o planejamento, que é delimitar o tema do texto e aquilo que lhe dará a unidade, né? Eleger os objetivos e escolher o gênero. Então, nesse caso aqui, é importante que nós, enquanto docentes, enquanto pedagogos, nós tenhamos muita atenção nessa parte, porque aqui vai ensinar vocês como realmente montar uma atividade de produção escrita, de produção de leitura, para que nós consigamos um resultado satisfatório em sala de aula. Então, conforme Antunes nos apresentou, inicialmente é necessário que nós tenhamos planejamento. Planejamento é importante em todos os trabalhos que nós faremos dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque nós temos que ter planejamento para conseguir um resultado, né, importante daquilo que nós propomos ao aluno. Se nós não fazemos um plano de aula, por exemplo, nós não vamos conseguir atingir uma finalidade, né, um objetivo. No próximo slide, daremos continuidade às etapas de produção do texto escrito. Delimitar os critérios de ordenação das ideias, prever como a informação será distribuída ao longo do texto, isto é, por onde vai começar, que sequência vai adotar, como se vão dividir os tópicos em subtópicos e em que ordem eles vão aparecer. Então, nesse próximo estágio aqui, nós percebemos que, na verdade, a proposta seria de ordenar as ideias. Como é que o texto ele vai ser apresentado, como é que o texto vai ser construído, vai ser formalizado. Isso também é importante. E mais um estágio é prever as condições de seus leitores e a forma linguística, mais formal ou menos formal que o texto deve assumir. É importante aqui, porque nesse ponto nós vamos ter o quê? Uma adequação da linguagem. Ou seja, se um texto ele está sendo feito para um trabalho escolar, por exemplo, ele pede que seja feito em linguagem formal. Se é um texto que vai ser apresentado a um colega, a um amigo, por exemplo, ele talvez não necessita de ter uma formalidade, né? Ele pode ser menos formal. No próximo slide, nós temos a segunda etapa da produção de texto escrito, que é a escrita, que é registrar o que foi planejado e dar forma ao que foi projetado. É quando o escritor toma as decisões de ordem lexical, a escolha das palavras, e de ordem sintático-semântica, a escolha das estruturas das frases, em conformidade com o que foi planejado com as condições concretas da condição de comunicação. Sempre atentos, sempre com estado de reflexão, para garantir sentido, coerência e relevância. Esse é um ponto também importante nesse estágio, porque diz respeito tanto à produção da palavra enquanto léxico mesmo, e também à produção da ordem sintático-semântica do texto, né? Então, ou seja, a questão gramatical ela se faz presente nesse momento, né? Então, o aluno, na verdade, vai ter a possibilidade e atenção de perceber o quão importante é a língua portuguesa vista dentro de uma estrutura. Que estrutura seria essa? Uma estrutura que há por meio da palavra, que há por meio da condição da frase a ser estudada, né? Como que essa frase ela foi ali construída? Qual o sentido dessa frase, né? Então isso tudo diz respeito à coerência e ao sentido da proposta de comunicação. Vamos ao próximo slide. Terceira etapa, revisão e reescrita.
corresponde ao momento de análise do que foi escrito para aquele que escreve confirmar se os objetivos foram cumpridos, se conseguiu concentrar o tema, se há coerência e clareza no desenvolvimento das ideias, se há encadeamento entre os vários segmentos do texto, se há fidelidade às normas da sintaxe e da semântica. Então, essa terceira etapa ela é importante porque ela vai fazer com que nós possamos retomar aquilo que nós propomos anteriormente na construção do texto escrito. Ou seja, verificar se o aluno realmente ele adquiriu as habilidades que a ele foram oferecidas, né? Principalmente a habilidade de construção do texto, visando uma gramática ligada tanto à sintaxe quanto à semântica, ou seja, o sentido e significado do texto dentro da relação frasal. Nessas atividades tradicionais de escrita escolar, os professores são os únicos leitores da escrita dos alunos, sendo possível perceber a ausência de um leitor público ou leitor externo. Ou seja, ao propor a atividade de escrita, não há, por parte dos professores, uma preocupação com o destinatário real, para a produção escrita dos alunos ou com o contexto social de circulação do texto. Assim, percebemos que a escrita produz a história do sujeito, interferindo em sua maneira de escrever, de se relacionar com a linguagem e com o conhecimento em geral. Foucault, 2004, citado por Gomes, 2007, destaca a escrita como atividade pessoal, capaz de revelar a força que exerce no próprio sujeito, conforme veremos no próximo slide. O papel da escrita na constituição do sujeito. Foucault, citado por Gomes. O papel da escrita é constituir com tudo o que a leitura constituiu, um corpo. E é preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, mas sim como o próprio corpo daquele que, transcrevendo suas leituras, delas se apropriou e fez sua verdade delas. A escrita transforma a coisa vista ou ouvida em força e sangue. Ela se torna no próprio escritor um princípio de ação racional. É importante destacar nesse ponto aí, quando Foucault ele nos revela que a escrita é como um corpo, e é verdade, porque tudo que nós escrevemos, nós fazemos um esqueleto, ou seja, o planejamento é o esqueleto do próprio texto, né? E o texto escrito seria a materialização daquilo que nós pensamos, né? O texto enquanto corpo, ou seja, no momento de escrever, ele vai ganhando forma, vai ganhando contornos, vai ganhando substância, né? Então isso é importante. Então, para que o corpo ele tenha sangue e ele continue vivo, é importante que nós sigamos, no caso, as regras gramaticais principalmente, que façam que esse corpo tenha o quê? Uma estrutura fixa ali definida. Caros discentes, vale reiterar que o processo de escrita contribui para a formação da identidade de quem dela se utiliza. Por meio da escrita, o sujeito torna-se capaz de produzir algo novo, ainda não dito. Enfim, a escrita contribui com a formação do próprio sujeito. Soares, 2001, descreve as experiências de alguns escritores, destacando o papel da escrita na sua constituição como sujeito. Como a escrita serviu de instrumento para falar de si mesmo e para projetar suas inspirações e angústias nas histórias criadas por eles. Vejamos um pouco sobre isso. O papel da escrita na constituição do sujeito. Sou uma pessoa que gosta de escrever, que conseguiu talvez exprimir algumas de suas inquietações, seus problemas íntimos, que os projetou no papel, fazendo uma espécie de psicanálise dos pobres, sem divã, sem nada, mesmo porque não havia analista no meu tempo em Minas. Andrade, Soares, 2001. Essa aqui é uma frase do Carlos Drummond de Andrade, em que ele vai nos descrever um pouquinho do processo de escrita que ele se propõe a fazer, né? Ou seja, ele revela, né, que é uma pessoa que gosta de escrever, que conseguiu realmente exprimir algumas de suas inquietações, e a escrita, na verdade, ela serve para captar realmente esse sentimento do poeta, esse sentimento do autor. Ou seja, aquilo que a ele torna-se algo, né, inquietante, ele traz para o papel essa condição, para que ele consiga realmente fazer o quê? Canalizar suas ideias, suas ações e suas emoções também. Nós temos ali uma outra citação, que é da Clarice Lispector, quando ela diz para nós: eu tive desde a infância vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever, e não sei por que foi essa que segui. Talvez porque as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. Uma frase muito poética da Clarice Lispector, porque realmente ela já nos descreve que escrever é estar vivo. Então aquele que se escreve é a mesma coisa que está vivendo, é o coração batendo no seu peito, né? Conforme nós
nós vimos anteriormente Foucault nos falando que escrita é igual ao quê? É igual a corpo, né? Então é importante essa metáfora do corpo e a metáfora também da própria vida enquanto escrita, porque é isso que faz com que os leitores eles continuem a escrever. Então uma vez que eles param de escrever, é como se eles também estivessem mortos, né? Essa é a metáfora da escrita enquanto corpo e enquanto vida também. Caro estudante, sabemos que a escola é um espaço de socialização, talvez o mais significativo para muitos que nela interagem, usando a linguagem oral. Os professores a utilizam de forma mais sistematizada, nas aulas expositivas, nos debates, seminários, discussões, perguntas e respostas. Por sua vez, os alunos também utilizam a oralidade em seus processos de interação, em comentários circunstanciais. É comum, na sala de aula, os alunos manterem um discurso paralelo ao do professor, quando trocam informações entre si. Fazem piadinhas, comentam assuntos particulares, enfim, usam a língua segundo necessidades reais de comunicação. Nesse slide, nós temos aqui um exemplo de como que acontece a linguagem oral na sala de aula, a fala na sala de aula. O primeiro dia de aula. O menino voltou do seu primeiro dia de aula e o pai lhe perguntou como havia se saído. Não volto mais lá, respondeu indignado. Mas por quê? Não sei ler, não sei escrever, de jeito nenhum me deixam falar. Então, o que é que eu vou fazer lá? Além dessa ideia equivocada, em que a organização é compreendida como silêncio, há outros problemas que precisam ser discutidos. Ao tratar da importância da linguagem oral na sala de aula, Antunes, 2003, esclarece que ainda se pode constatar uma equivocada visão da fala, como lugar privilegiado para a violação das regras da gramática. De acordo com essa visão, tudo que é erro na língua acontece na fala, pois ela está acima das prescrições gramaticais. Não se distinguem, portanto, as situações sociais mais formais de interação que vão inevitavelmente condicionar outros padrões de oralidade que não o coloquial. Antunes ainda afirma que no trabalho escolar, a oralidade se deve ser orientada para suas especificidades, com o devido cuidado para não se criar a ideia falseada de que a fala se opõe à escrita. Sendo assim, é interessante que o professor saiba ressaltar os pontos formais e funcionais em que os textos orais e os textos escritos são diferentes, mostrando que as modalidades oral e escrita da língua guardam similaridades e apresentam diferenças. Conforme a autora, o confronto entre uma e outra, desde que se considerem os mesmos níveis de registro, fala formal e escrita formal, por exemplo, pode ser bastante produtivo para a compreensão daquelas similaridades e diferenças e para o entendimento de muitas influências, das múltiplas influências de uma sobre a outra. Caro acadêmico, assim buscaremos compreender a linguagem oral tomada como prática social e como objeto de estudo na escola. Travaglia, 2003, conceitua a linguagem oral quando afirma que é uma prática discursiva inserida numa prática social, envolvendo dois ou mais interlocutores, em torno de um sentido e de uma intenção particular. O que nos faz pensar ser a linguagem oral diferente da escrita. Ao discutir a oralidade como objeto de estudo na sala de aula, os PCNs da língua portuguesa consideram que o ensino deve significar a possibilidade de acesso a usos da linguagem mais formalizados e convencionais. Não um ensino que venha a se constituir como ferramenta para a imposição de poder, mas de competências linguísticas que exijam do aluno um controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. Dessa forma, ensinar língua oral não significa a capacidade de falar em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar da língua portuguesa e de outras áreas, e também gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo. Ou seja, é importante que a escola favoreça o ensino da linguagem oral como processo de enunciação, não limitando os usos apenas à fala cotidiana e informal. Assim, o professor deve identificar as dificuldades dos alunos no uso da linguagem, sobretudo os usos que estão presentes nos espaços públicos, e favorecer condições para o seu desenvolvimento por constituir-se como ferramenta para o exercício da cidadania plena. Só retomando para vocês um pouquinho, quando eu falo de enunciação, eu estou falando do processo de interlocução que eu já disse anteriormente. Ou seja, quando há dois ou mais interlocutores presentes no momento de comunicação, de diálogo, né? Onde há o eu com o tu, emissor e receptor. Então esse processo de comunicação entre eles é chamado também de enunciação, tá?
No próximo slide, nós já temos aqui outra informação importante que diz respeito à variação linguística e ensino da oralidade na escola. Conforme Batista, a natureza corretiva do ensino também não deixa muitas dúvidas no que diz respeito aos resultados desse ensino. Mais do que ensinar, ele busca disciplinar a relação do aluno com a língua e a atividade discursiva, levando-o a internalizar o olhar corretivo do professor, mais do que transmitir um uso da língua. Ele formaria uma relação tensa entre o aluno e a atividade linguística, fazendo-o reconhecer a existência de uma língua correta em si mesma, mas ao mesmo tempo negando-lhe o acesso a essa variedade de prestígio, já que o ensino está centrado apenas na avaliação e na correção do uso e transmissão de regras gramaticais. Nesse caso aqui, pessoal, é importante que nós deixemos claro que realmente o professor em sala de aula, ele desprivilegia o aluno com a sua linguagem, né, cotidiana. Ou seja, a linguagem que ele traz de casa, o professor acaba não aproveitando isso enquanto conhecimento. Né? O professor visa somente a linguagem gramatical. Né, a linguagem gramatical do ponto de vista formal, né? Ou seja, então o aluno em sala de aula, ele tem que aprender a língua conforme a escola ensina. Mas é um equívoco dos professores não poder construir essa gramática normativa por meio daquilo que o aluno já traz de casa, enquanto bagagem, enquanto conhecimento. Porque a gramática internalizada do aluno é importante para que nós possamos construir a gramática também normativa, que será por meio desta última que nós conseguiremos também mostrar os exemplos de como podemos utilizar a língua tanto oral, como também na forma escrita formal, certo? Vamos ao próximo slide. Carta 95 afirma que, quando se fala em diferenças entre linguagem oral e escrita, pensasse em duas modalidades invariantes, quando, na verdade, no interior de cada uma há múltipla variação. Dessa forma, descreve fatores determinantes na forma da linguagem, que são a variação social e psicológica, e o grau de letramento, o estágio de desenvolvimento linguístico, o gênero, o registro e a modalidade. É importante também destacar, pessoal, que o aluno, na verdade, ele traz de casa essa bagagem intelectual, né, e também linguística, e a partir disso também ele está ligado a vários tipos de situações em que ele está exposto, né? Então, isso que o aluno traz de casa é aquilo que ele tem enquanto conhecimento mesmo de mundo, né, uma visão de vida social, algo ligado ao psicológico dele, né? Então, tudo que ele viveu durante a sua vida, ele traz para a sala de aula enquanto bagagem, enquanto conhecimento, né? Então, é importante que todo esse registro que o aluno tenha, o professor também possa trabalhar, né, em sala de aula. Porque a variação ela sempre vai existir, né, dentro dos níveis de idade, de gênero, de sexo. Então tudo isso faz com que nós sejamos diversos, né, na condição linguística também, certo? No próximo slide nós temos a variação dialetal. O dialeto territorial, geográfico ou regional acontece entre pessoas de diferentes regiões, em que se fala a mesma língua, que sofreu influência durante a sua formação e ou porque os falantes constituem uma comunidade linguística geograficamente limitada, atraídos em termos políticos, econômicos e ou culturais, identificados por comportamentos linguísticos comuns. No caso aqui dessa variação dialetal, é importante percebermos que em cada região do nosso país nós temos uma forma diferente de comunicação. Né? Mas que dentro daquela região há uma comunicação por meio de palavras que são totalmente diferentes daquilo que nós já temos o hábito de nos comunicar. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós chamamos a mandioca de mandioca, mas no Nordeste nós temos outros nomes também dados à mandioca, como macaxeira, por exemplo, né? Então, assim, percebemos que, dependendo da região, há novas condições de criação da linguagem, né? Ou seja, então a variação do dialeto, ela acontece diante da circunstância do falante a utilizar a língua. Isso é algo normal. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma variação dialetal em que existem dois interlocutores aqui no caso que estão se comunicando, né? Vamos ao slide. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então, o dialeto social ele ocorre de acordo com a classe social a que pertencem os usuários da língua. São jargões profissionais ou de determinadas classes sociais, bem definidas como grupo, como professores, artistas, médicos, mecânicos. Há também a gíria que define determinado grupo social. Existem também os dialetos de idade, de sexo e geração. Os PCNs da língua portuguesa também discutem o problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais e considera que ele deve ser enfrentado na escola como parte do objetivo educacional, mais amplo de educação para o respeito à diferença. Também é abordado o equívoco da escola em considerar que existe apenas uma língua correta e querer consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado.
Nesse slide aqui nós vamos ter também mais um exemplo de como que a variação linguística ela acontece em sala de aula, segundo, né, o MEC. Como deve acontecer, na verdade. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais desprestígio que um deles tenha em um dado momento histórico. Nesse caso aqui, pessoal, o MEC quer nos descrever que é importante que o professor ele não faça com que esse aluno se sinta menos privilegiado em sala de aula por ele ter uma forma de falar particular. É importante que o professor ele valorize aquilo que o aluno ele traz enquanto linguagem. Seja ela uma linguagem que não está ligada ao contexto de vivência dele naquele momento, mas é importante que o professor ele saiba realmente valorizar isso enquanto conhecimento, enquanto proposta também de trabalho em sala de aula. Então, assim, jamais o professor pode criar uma tendência a um preconceito linguístico em sala de aula. Isso não pode acontecer, porque isso gera no aluno um certo bloqueio diante do conhecimento. Prezados discentes, por essa abordagem, os PCNs sugerem que a escola deve ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas situações comunicativas, em especial nas mais formais. Como proposta de atividade adequada a esse ensino, é sugerido o planejamento e realização de entrevistas, debates, seminários, diálogos com autoridades, dramatizações, etc. Trata-se de propor situações didáticas em que o uso da língua oral formal faça sentido para o aluno, pois seria descabido treinar o uso mais formal da fala. Os PCNs defendem que ensinar a linguagem oral não é uma questão de correção da forma, mas de adequação da fala às circunstâncias de uso, pois falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido, e a aprendizagem de procedimentos eficazes de fala e de escuta em ter contextos mais formais, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. Então, nesse caso aí, os PCNs da língua portuguesa nada mais querem descrever do que fazer com que esse aluno, ao trazer a sua bagagem e o seu conhecimento também de mundo, o professor possa aproveitar isso a favor de uma linguagem mais formal e mais normativa em sala de aula. Pessoal, então chegamos aqui ao fim dessa videoaula, no sentido do conteúdo, mas agora passarei a vocês a atividade de aprendizagem que farão aí, dentro da sala de aula. Veremos agora. Piadinha do menino maluquinho. O dever era escrever uma redação com 30 palavras. Bocão foi o que entregou primeiro e mais depressa. Era assim a redação dele. Dona Maria tinha um gatinho. Quando ela queria chamar o gatinho, falava assim: bichinho, 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 bichinho. Fontes Ziraldo, 2004. A atividade desse texto diz respeito a, como você pode perceber, quando a proposta de escrita não tem um significado ou uma verdadeira intencionalidade, o aluno pode utilizar estratégias para driblar o professor, porque não percebe a sua finalidade. Sendo assim, escreva qual seria a sua intencionalidade enquanto professor ao apresentar tal atividade ao aluno, bem como apresente também a resposta esperada da atividade proposta. Essa questão ela pode tanto estar ligada ao texto que eu apresentei para vocês, como também vocês podem formular aí, em coletivo, como é que vocês vão trabalhar com o aluno algum tipo de atividade. Como é que você deve abordar essa atividade do aluno, para que ele não drible realmente a proposta que você fez a ele, para que ele consiga seguir realmente o roteiro para executar de forma produtiva essa atividade. Então daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês a resposta da questão apresentada. E aí, pessoal, conseguiram responder a questão aí? Então, nós podemos pensar também na seguinte resposta para essa questão. O ato de escrever é complexo e exige que o professor oriente seus alunos no sentido de propor atividades que aproximem das situações concretas do uso social da escrita, de forma a conferir sentido para a produção de textos. Espera-se que as escolas assumam a tarefa de ensinar a produzir textos, para que os alunos construam a habilidade de escrever uma grande diversidade de gêneros, como cartas, bilhetes, histórias, cartão, convite, notícias, relatórios, dentre outros, sempre pensando nos usos sociais da escrita. Contudo, é importante compreender que os usos da leitura e da escrita não são os mesmos no interior da escola e no contexto social e real da vida das pessoas.
Sendo assim, chegamos ao fim de nossa videoaula. Espero que tenham contribuído, para difundir ainda mais o conhecimento de vocês. Não deixem de fazer a leitura do caderno didático com o intuito de aprimorarem o conhecimento adquirido nesta videoaula. E surgindo dúvidas, postem-nas nos fóruns, pois estarei à disposição para respondê-las. De antemão, já deixo para vocês uma informação que, por mais que nós saibamos que ler textos torna-se algo cansativo, mas no caso da nossa disciplina é algo fundamental, para que nós possamos ter um conhecimento mais amplo da linguagem. Porque quem lê consegue aprender e desenvolver também a habilidade também de comunicação, de escrita e também de vocabulário, que isso também se faz importante. Então, assim, durante nossas videoaulas, vocês perceberam que os textos são um pouco mais extensos, Mas isso é importante porque nós estamos lidando com a língua portuguesa. Então, faça necessário que nós tenhamos contato com eles para difundirmos ainda mais o conhecimento de vocês, tá? Então, desejo a vocês bons estudos. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.